E então o autor está dizendo, qual é a âncora da nossa alma? A âncora da nossa alma são as promessas feitas pelo próprio Deus, e aquilo que Cristo fez quando Ele colocou o meu nome lá na glória, por meio da morte da cruz. E então com estas duas coisas juntas, as promessas, a âncora da minha alma se concretiza, porque o Cristo leva isso e coloca lá, diante do trono de Deus. Ele penetra o véu. E então são 4 ensinos que estão dentro desta imagem que eu quero rapidamente passar para vocês. São 4 doutrinas poderosíssimas que nos são ensinadas aqui, e então o autor conclui esta primeira parte da carta aos Hebreus com isso. O primeiro ensino a respeito disso que ele nos traz, de forma prática para a nossa vida, é que as coisas que Deus nos prometeu em toda a Bíblia, elas estão além do véu. Vou repetir. As promessas de Deus dizem respeito àquilo que está além do véu. É dessas promessas que nós estamos falando. 99,9% das igrejas que existem no nosso país, elas insistem em conduzir as pessoas numa busca ensandecida por promessas terrestres. Mas o autor da carta aos Hebreus não está gastando uma única frase com isso. Uma vez que ele diz que o nosso precursor penetrou o véu, penetrou o Santo dos Santos e levou nossa âncora diante de Deus, ele está dizendo, olha, as promessas que nos foram dadas como âncoras para a nossa alma, elas dizem respeito àquilo que está lá e não àquilo que está aqui. Então, Deus em nenhum momento diz para você, creia em mim, eu vou te dar uma vida boa aqui. Muito pelo contrário. Crer em Deus coloca você na direção contrária do giro desse mundo. E é bem provável que depois de crer em Deus e ter o seu coração completamente convertido a Cristo Jesus, você vai ter uma vida muito difícil aqui, muito mais difícil do que a vida daqueles que não creem. Mas por outro lado, nós sabemos que as promessas de Deus, inefáveis, elas dizem respeito à vida eterna, dizem respeito àquilo que está lá. E então, isso é infinitamente melhor do que o que está aqui. Por isso que Paulo diz, para mim morrer é lucro, porque tudo que Deus idealizou para mim, tudo que Deus prometeu para mim, tudo que Cristo conquistou na cruz para mim, está do lado de lá. Aqui é um mundo de muitas aflições. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu tive, vocês também vão ter, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. As promessas do Senhor estão além do véu. Jesus morreu e nos resgatou do império das trevas para nos fazer desfrutar disso. Não tire os olhos dessas promessas, porque o que nos faz progredir na fé é colocar os olhos aonde está também a âncora da nossa alma. Por isso que Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Nós podíamos muito bem trocar o tesouro por âncora. Aonde está a tua âncora, também está o seu coração. Se a tua âncora está na tua conta bancária, é exatamente lá que está o teu coração. Se a tua âncora está nos seus imóveis, é exatamente lá que está o seu coração. Se a tua âncora está numa outra pessoa, é exatamente lá que está o seu coração. Se a minha riqueza for Cristo, se o meu tesouro for Cristo, se a minha âncora for Cristo, então, eu posso até perder tudo nesta vida, mas eu sei que eu tenho as promessas de Deus na eternidade. E elas são incomparavelmente melhores do que tudo que eu possa desfrutar aqui. Segundo, Jesus foi o primeiro a entrar nos céus. E isso significa para mim que ele abriu um caminho. E onde ele foi, eu vou também. Evangelho de João, capítulo 14. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse para os discípulos... Porque quando ele contou que isso ia acontecer com ele, os discípulos ficaram em luto já com ele em vida. Ficaram com o coração turbado. E aí Jesus disse para eles, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, que fez a promessa. Crede também em mim, que vou levar a âncora. Na casa de meu pai há muitas
moradas. O que Jesus está dizendo? O Pai fez a promessa. Eu vim aqui para pegar a âncora e colocá-la lá na eternidade. E lá na eternidade vocês vão morar comigo. A promessa não é aqui. Não tem problema eu morrer aos 33, porque nós vamos viver eternamente juntos. É isso que Jesus está dizendo para eles. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a âncora da nossa alma. Nesse mundo cheio de crise, cheio de aflição, irmãos, é isso que precisa encher o nosso coração. É isso que você precisa compartilhar com seu filho, com a sua esposa. Todo dia a gente lida com uma porção de aflição, de correria, de problema, de ansiedade, mas nós não podemos nem iniciar e nem terminar um dia sem considerar essas coisas. Eu vou lutar, eu tenho mais uma batalha para travar aqui hoje, mas tudo isso daí é neblina, é fumaça, porque a minha vida, ela está garantida na eternidade. Os meus olhos estão voltados para além do véu, para a eternidade. É lá que a minha alma está ancorada. É por isso que estes irmãos do primeiro século, eles suportaram serem lançados em arenas para serem comidos por animais. Porque eles não estavam olhando para os dentes dos animais, eles estavam olhando para a glória celestial. Jesus é o nosso precursor. Aonde Ele está, nós também estaremos. Essa ideia de precursor é alguém que vai na frente, abrindo um caminho. Vai abrindo um espaço para você passar. Terceira mensagem desse texto para o nosso coração, para nos fortalecer, e eu gostaria que você aplicasse isso à sua vida nesta manhã. As promessas de Deus estão lá na eternidade. E o que isso significa? Significa que o Deus que fez a promessa está lá. As promessas foram feitas pelo Deus eterno. Isso significa que esse Deus não está comprometido com o seu tempo, nem com o meu tempo, com o meu gosto ou com o seu gosto. Ele está comprometido primeiramente com a vontade dele. Então as coisas não vão acontecer na hora que a gente acha que elas têm que acontecer, elas vão acontecer no tempo de Deus. E Deus não tem tempo, Ele está na eternidade. Ele está olhando tudo, Ele escreveu tudo, Ele sabe qual o melhor momento para tudo acontecer. Então, lembra, o Deus que fez as promessas e as próprias promessas estão na eternidade, não no tempo. Eu convivi com um pastor que foi o meu tutor, o meu primeiro discipulador, e quem me preparou para ir para o seminário, o reverendo Wilson Barbosa da Silva. E o pai do reverendo Wilson, eu o conheci, acredito que uns 2 anos depois que eu cheguei nessa igreja de Ariquemes. E quando eu o conheci, eu fui extremamente desagradável. Quando eu conheci o pai do reverendo Wilson, não sabia quem era. E num domingo tinha um senhor nos visitando lá na igreja. E eu já ajudava no som, e não era diácono ainda, mas já estava concorrendo para ser diácono. E eu ajudava a cuidar da igreja, fazer alguma coisa ali. Quando chegava visitante, a gente cumprimentava e tentava ser gentil com quem chegasse. Ele chegou, cumprimentei, coloquei ele sentado num lugar lá, mais ou menos na metade da igreja. Não sabia que ele era o pai do pastor. E jovem, né? Impetuoso e tal. E aí eu estava lá na porta, lá, de repente entra uma senhora, e ela estava com sabe aquelas toucas de colocar, aquelas sacolinhas de colocar laranja? Né? Entrou uma senhora com um negócio daquele vestido na cabeça. E assim, uma roupa estranha, e entrou na porta, e quando eu olhei, eu falei, Senhor, eu preciso segurar aqui, né, aqui atrás, que vai dar problema. E aí eu dei bom dia e tal. A senhora quer se sentar aqui? Olha que coisa terrível. Não tinha lido Tiago ainda, né? Peguei e coloquei ela sentada no último banco. Eu tinha colocado lá na frente, eu coloquei ela no último banco. Passou um segundo e ela levantou. Eu levantei e fui lá de novo. Onde a senhora quer sentar? Ela apontava para frente. Eu, senta aqui. E pela segunda vez. Daí um pouquinho chega o meu pastor do lado e falou assim, é minha mãe. Rapaz, não sabia onde enfiar a cara. Eu não estava pensando em ir para o seminário ainda. Se eu tivesse, já tinha desistido naquela hora. E daí depois ele mesmo brincou comigo várias vezes por causa disso, achou graça depois, porque realmente era uma situação bem difícil. Depois eu fiquei sabendo da história. Eles se casaram e tiveram 3 filhos. Quando nasceu o 3º filho, na gravidez ela teve um problema e ela passou a sofrer de uma demência.
logo depois que nasceu o terceiro filho. E até este ano que aconteceu este fato que eu falei com vocês, tinham se passado 28 anos. 28 anos que aquele homem cuidou daquela mulher com demência. Fazer as coisas mais absurdas, como sair, comer lixo, tirar as roupas na rua e coisas desse tipo. Não observar a higiene na hora das suas necessidades, fazer coisas absurdas. 28 anos. No final deste ano que eu a conheci, num belo dia ela saiu com a touca na cabeça, com aquelas coisas estranhas, e eu, no final deste ano, estava morando na casa do pastor, porque eu estava sendo preparado para ir para o seminário, e no final deste ano, um telefonema, logo pela manhã, devia ser umas 6 horas da manhã, telefonema do pai do reverendo Wilson, dizendo para ele assim: sua mãe saiu, foi caminhar, e da rua ela me ligou. E ela, pela primeira vez, lembrou do número do telefone, ligou, e lá da rua ela disse: voltei. E ela voltou ao normal. Depois de 28 anos. Ele não abandonou. E o testemunho dele é um testemunho muito bonito, que ele diz: olha, na primeira vez que eu orei, eu achava que Deus ia me responder na primeira semana. E eu eu suportei isso quase um ano. No final de um ano eu orei para Deus e falei: o senhor tem que me responder. Eu fui presbítero a minha vida inteira. Eu sirvo ao Senhor de todo o coração. Os meus filhos estão na igreja. 2 são pastores. E os 2 foram para o seminário. Se tornaram pastores depois. Né? Mas ele contando, falou assim: olha, eu reclamei com Deus. Eu dediquei meus filhos para o Senhor. Eu criei eles no caminho do Senhor. Como é que Deus podia me deixar passar por uma situação daquela? Os tempos de Deus não são os nossos. Deus não faz as coisas na hora que a gente quer que Ele faça. E Ele sabe o porquê disso. Não é aleatório. Não é invenção de última hora. Ele escreveu a nossa história desde o início. E se um dia qualquer eu mostro uma foto desse casal para vocês. Hoje é um casal muito bonito. Simpático os 2. Adoram viajar por aí. Passam tempo na casa dos filhos. Ele foi evangelista, mesmo com a esposa naquela situação. Ele foi evangelista em vários pontos de pregação que se tornaram igrejas depois. Um homem de Deus. E durante 28 anos lidou com um problema que a maioria de nós não lidaria por mais que 1 ano, 2, e a gente abandonaria. Mas ele segurou firme até o fim. E aí ele fala que ele fez isso crendo nas promessas de Deus. Porque Deus, Ele tem o tempo certo de tudo. E ele dizia: e se Deus não curar, eu vou cuidar dela até o último dia da vida dela. Ou o último dia da minha vida. Porque Deus me uniu com ela. Nós nos tornamos uma só carne. Eu não corto um braço quando ele está machucado. Eu não tiro um pé fora porque ele está com um problema. Eu continuo com ele, não continuo? Ela é minha carne. Eu não vou abandoná-la. E ele realmente cuidou 28 anos, até que ela foi restaurada. Lembra, as promessas de Deus e o próprio Deus das promessas estão na eternidade. Deus não está aqui cumprindo uma agenda. Deus não tem uma folhinha de 2016 para seguir os calendários, os feriados. Deus vai nos abençoar dia tal. Deus não está comprometido com isso. O Deus que fez as promessas, o Filho de Deus que ancorou nossa alma lá na eternidade, Ele não está comprometido com a sua folhinha, nem com a minha. Abraão esperou, Moisés esperou, os patriarcas do Antigo Testamento esperaram, e a carta aos Hebreus no capítulo 11 diz que eles contemplaram de longe as promessas, mas eles não deixaram de dar um bom testemunho. E é isso que nós devemos considerar. O Deus que fez as promessas é um Deus eterno, e Ele está na eternidade juntamente com as promessas que Ele fez. Quando Ele quer dispensar alguma coisa para nós, Ele dispensa. Mas nós não podemos ficar querendo marcar datas para Deus. E aqueles irmãos ali, muitos deles estavam sendo tentados, porque no primeiro século todos aguardaram o retorno de Cristo Jesus lá no primeiro século. Imagine, você andou com Jesus, Jesus falou que da mesma maneira como vocês o viram subir, ele voltaria. O que você faz?
Ano 33, que naquela época não era, porque o calendário gregoriano não existia ainda. Mas eles estavam lá. Jesus falou que voltaria. Um anjo disse: olha, vocês estão olhando para o céu por quê? Vai trabalhar, vai contar do evangelho, porque do jeito que ele subiu, ele vai descer. Saiu todo mundo correndo para pregar o evangelho. Final do primeiro século, tinha gente abandonando o evangelho. Por quê? Já é ano 99 e Jesus não voltou ainda. Esse negócio não vai acontecer não. Agora imagine quantos irmãos nossos morreram aguardando as promessas. Nós já vamos para 2016. Eu não sei se Jesus volta amanhã ou se ele volta daqui mais 2000 anos. Eu sei que durante o tempo que nós estivermos vivos, nós devemos considerar que o Deus que fez as promessas, ele não muda e ele não falhará. O Cristo que ancorou nossa alma na eternidade, ele não muda e ele não falhará, mas o tempo dele não é o nosso. Ele e suas promessas estão na eternidade e não aqui. Deus não está cumprindo folhinha. Deus não tem compromisso com o nosso calendário. O tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. Cronos é tempo de homem, é contação de tempo sequencial. Kairos é tempo de Deus. É a hora de Deus. E a gente não sabe. É o que o autor de Eclesiastes diz, que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Ele não está falando que você tem tempo para fazer tudo que você quer. Ele está dizendo que Deus tem um tempo determinado para fazer cada uma das coisas. E isso não tem a ver com a minha vontade, com o meu querer e nem com a minha agenda. Isso tem a ver com a vontade e o querer de Deus. Por último, a esperança que temos pela fé deve sempre funcionar como uma âncora. E é isso que nos ajuda a viver com perseverança. Os reformadores, eles estabeleceram alguns princípios para a vida cristã, para a nossa fé. Especialmente Calvino escreveu dentro das suas Institutas uma série de fundamentos da fé que depois foram resumidos e chamados de 5 pontos do calvinismo. E o quinto deles, que é chamado de perseverança dos santos, está exatamente fundamentado nisso daqui. É exatamente esta âncora da nossa alma, levada por Cristo e penetrada no céu por Cristo Jesus, que nos dá a perseverança, que nos dá a certeza. Não volte atrás, porque Cristo não volta atrás. Deus não volta atrás. E o seu nome está escrito na glória. Anda, caminha. Tem ano que a gente consegue correr. Tem ano que a gente consegue caminhar. Tem ano que parece que a gente vai se arrastando. Arrastando. Sabe aquelas imagens de guerra? O sujeito está lá, bala voando para tudo enquanto é canto, você deita no chão, afunda a boca na lama e vai ali quietinho, devagar, para ninguém te dar um tiro. Tem ano que a gente está assim. Você não aguenta mais. Ou aquele deserto que acabou a água e você já não aguenta mais andar e você está cambaleando. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: persevera. Persevera, seu nome está escrito na glória. A sua alma está ancorada na eternidade pelo nome de Cristo Jesus. Não desanima, está difícil, está complicado. Parece que as pessoas complicam ainda mais. A gente se complica ainda mais. Não desanima, persevera, persevera. Inclusive porque esta é a marca de alguém salvo. É a perseverança. Aguenta firme. Vai até o fim, não desanima, continua caminhando, não retroceda. E é isso que o autor está dizendo. Ele conclui dizendo isso: irmãos, nossa alma está ancorada na eternidade, não abandonem a fé em Cristo Jesus, não larguem esta fé, porque o que nós temos é seguro, é promessa de Deus. Ele jurou por si mesmo, ele não muda, é verdadeiro. O Filho dele levou estas nossas promessas e ancorou na eternidade. Nossa alma está ancorada lá, nada pode mudar isso. Não abandone a fé. É como alguém que já terminou, e eu já passei por isso, eu acredito que vocês todos já passaram. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e alguém termina antes de você e consegue, e aí a pessoa começa: vai, eu consegui, você vai conseguir também. É isso que Cristo nos ensina, é isso que o Evangelho diz. O Senhor Jesus disse isso: o mundo é um lugar de aflições, eu passei por elas, mas eu venci, vocês também vão vencer. Não para, não desista, não desanime, continue. É isso que o autor está encerrando este capítulo 6, nos ensinando. Persevera,
Porque aquilo que vocês não podiam fazer, que é colocar o nome de vocês na glória, Cristo fez. Então faça o que você dá conta de fazer, mas não para, não desista, não desanime, porque a promessa é certa, e ela é de vocês, porque Cristo garantiu isso. Se você é uma pessoa de altos e baixos, como a maioria de nós, na época que você está lá, vibrando, pregando, cantando, sorrindo, em outras épocas você está cambaleando, se arrastando. Eu queria dar um conselho, finalizando isso aqui para você. Não ande por seus sentimentos. Quando a gente anda por sentimentos, a gente vive de altos e baixos. Hoje eu estou me sentindo contente, daí eu saio por aí abraçando todo mundo, sorrindo, gritando, falando alto. Hoje eu estou me sentindo triste, aí eu saio por aí chorando, cabisbaixo, emburrado, falando mal dos outros e reclamando da vida. Não ande por sentimentos. É o contrário do que a sociedade mostra, né? A sociedade diz, não, você tem que fazer tudo de acordo com o que você está sentindo. Todo mundo tem que respeitar o que você está sentindo. Não anda por sentimentos. Se a gente andar por sentimentos, nós vamos andar de altos e baixos. Nosso coração é instável. Mas, sabendo esta mensagem da âncora da nossa alma, eu devo andar por aquilo que Deus diz. Se Deus diz que eu sou um eleito dele, que eu fui lavado e redimido no sangue do Cordeiro, que as promessas pertencem a mim e aos meus filhos, e que a minha vida está ancorada na eternidade, eu não posso andar por nenhum outro norte, senão pelo que Deus diz. Então, em termos bem práticos, não ande movido pelos seus sentimentos, ande movido pelo que Deus diz. É isso que me ajuda a sorrir quando eu estou naqueles dias que só tem tristeza no coração. Tem tristeza no coração, mas tem convicção também. Tem tristeza no coração, mas eu tenho uma mente cheia das promessas de Cristo. Então a convicção e a mente vence o coração. Lembra que o coração é um lugar perigoso, um lugar instável. Mas a palavra de Deus é um lugar seguro e é um lugar firme, onde eu posso ancorar cada um dos meus dias. O cristão não pode ser o cara de altos e baixos, porque ele não vive movido por sentimentos. Ele tem um coração que sente, mas o que move a vida dele é aquilo que Deus diz. Por isso ele consegue sorrir quando está tudo ruim. Então, se você está vivendo com desânimo, lembra de Abraão. Deus submeteu Abraão a provas inomináveis. Mas ainda assim ele continuou, e ele diz, Deus proverá para si um cordeiro. Está difícil? Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas eu quero usar essa frase de Abraão. Deus proverá para você o que está faltando. Deus proverá para você. Está faltando alegria, está faltando ânimo, Deus proverá. Está faltando fé, Deus proverá. Está faltando convicção, Deus proverá. Está faltando um reforço em alguma área da vida, Deus proverá. Esse é o remédio para o desânimo. É não andar pelos sentimentos, mas andar pelo que Deus diz, ancorado com a alma na eternidade.